Oi, meu nome é Luísa, sou moradora de Santo André e agora no final do ano me formei em jornalismo na Faculdade Casper Libero. Eu sou a Júlia, eu tenho 22 anos, moro em Santo André, em São Paulo, e eu me formei em dezembro de 2020 em jornalismo na Faculdade Casper Libero. E como trabalho de conclusão de curso, eu apresentei com a Júlia a reportagem multimídia Educação Isolada, que se propôs de contar histórias de famílias residentes de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, e os desafios que elas enfrentaram durante esse ano de pandemia para dar prosseguimento à educação dos filhos. Desde o início da faculdade, eu e a Luísa, a gente sempre se interessou por temas sociais e que discutissem políticas públicas, e a educação é um desses temas. A gente acredita que a educação é a base de tudo e quando não existe uma educação de qualidade, outros âmbitos acabam sendo afetados também, principalmente na vida das pessoas que já vivem em maior situação de vulnerabilidade social. O nosso processo de produção e apuração dessa reportagem multimídia começou em 2019, no nosso terceiro ano. Só que naquela época a gente pensava em fazer um documentário focado em alfabetização, acompanhando a rotina de uma sala de aula em uma escola de São Mateus. Só que em março, com a quarentena decretada e com todo esse contexto pandêmico, a gente teve que alterar os nossos planos. Inclusive, foram várias estratégias que a gente teve que fazer e mudanças que foram feitas durante toda essa produção da reportagem multimídia para se adequar à realidade que a gente estava vivendo. A gente sabia que ia ter mudança e adaptação no meio do percurso, mas a gente não sabia que seriam tantas. A gente contou, foram 6 grandes mudanças que a gente fez, a última em agosto, sendo que o trabalho foi entregue em novembro. No fim, a gente decidiu continuar focando em São Mateus, nesse território vulnerável, e tentar desmascarar esses números, pôr rosto às estatísticas. Então a gente entrou em contato com famílias residentes dessa região e a gente teve conversas quinzenais com elas ao longo de mais ou menos 6 meses para a gente entender a realidade e os principais desafios que essas famílias estavam enfrentando para educar seus filhos e filhas. Com certeza, o maior desafio que a gente enfrentou nesse período foi fazer a apuração à distância. A gente escolheu esse método, fazer a apuração por meio de ligações e de videochamadas, para não colocar a nossa vida em risco e também não colocar a vida dos personagens e das fontes em risco. Mas isso acabou acarretando em outro desafio, que foi a comunicação precária em alguns casos, que algumas das famílias não possuíam equipamentos tecnológicos à disposição e isso acabou afetando um pouco o contato que a gente tinha com eles. O que surpreendeu a gente foi sobre a percepção das famílias durante esse ensino remoto. Então a gente imaginava que as crianças iriam sentir falta desse ensino presencial, dos colegas, do ambiente escolar, dos professores, e que os pais, e nesse caso principalmente as mães, elas iriam se sentir sobrecarregadas por estar tendo que desempenhar um papel de um profissional da educação. E o que aconteceu foi que a gente entrou em contato com histórias de pais que antes mesmo já cogitavam em trazer aos filhos o ensino domiciliar. E o interessante foi que durante todo esse processo de apuração da gente, a gente viu alguns pais se sentindo, sim, sobrecarregados e mudando um pouco de ideia sobre se essa seria a melhor forma. Outro fato inusitado que a gente encontrou também foi a predominância das mães nas famílias, tanto para falar com a gente, então elas foram as portas-vozes, mas também na educação dos filhos. Em todos os casos, elas que estavam à frente da educação deles. Bem satisfeita com o resultado da nossa reportagem multimídia. Claro que não tem como não pensar sobre esses ECs caso não tivesse a pandemia, mas eu acredito que o resultado, principalmente as trocas que a gente fez com as famílias, elas puderam me proporcionar uma visão de mundo diferente e me engajar um pouco mais como jornalista, para que eu pudesse cada vez mais procurar dar voz a esses grupos minoritários, engajar um pouco mais na causa e lutar para que todos tenham acesso à educação, para que isso possa estimular uma liberdade e também democracia. É muito gratificante receber esse retorno. As famílias agradeceram pelo espaço que a gente deu e por mostrar a realidade delas, os desafios delas
que elas lidam, né, no dia a dia. Então isso é o que me deixa mais satisfeita com esse trabalho e com fazer jornalismo num todo.